Estamos de volta e agora nós vamos direto entrar em contato com a casa de um dos maiores jogadores da história recente do futebol brasileiro. Estamos falando dele, Luizão, e o José Paes é quem está lá com ele. Boa noite para vocês. Oi, Mi, um beijo grande para você, um abraço para todo mundo que está acompanhando o nosso Super Gazeta Esportiva. Aqui do meu lado, Luiz Carlos Bombonato Goulart, o vulgo Luizão. Luizão, obrigado por nos receber aqui. Já estamos ao vivo, Luizão. Opa, pega o microfone. Prazer é todo meu, um abraço ao pessoal da Gazeta aí, especialmente ao Chico, meu grande amigo. Um abraço muito grande para vocês. E o Luizão, Michele, que tem muito título, né? Campeonato Paranaense, Carioca, Rio-São Paulo, Libertadores, Copa do Mundo, Mundial com Corinthians, Campeonato Brasileiro, esqueci o quê? Copa do Brasil. Muita coisa, Luizão, me ajuda aí. Caramba, você já falou tudo aí, né? Tem bastante, tem 4 paulistas, tem um Carioca, um Paranaense, Copa do Brasil, Brasileiro, 2 Libertadores, né? Um Mundial de Clubes. O Mundial pela Seleção Brasileira, tem uma história muito bonita aí, né? Graças a Deus, Deus me iluminou e me proporcionou essa carreira linda aí. Então é isso, Michele. Luizão à disposição aqui no Gazeta Esportiva para bater um papo com vocês. Beleza, a gente já vai perguntar para o Luizão o palpite dele, desse super craque, para a nossa enquete do dia. Antes, boa noite, Chico Lang, boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele, boa noite, Chico. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. E se podemos fazer uma pergunta para o Luizão já? Ainda não, primeiro é a nossa enquete. Primeiro então é a nossa enquete. Daqui a pouco volta o Zé Paes e volta o Luizão para falar com a gente. Vamos para a nossa enquete. É o seguinte: qual o resultado do jogo entre Guarani do Paraguai e Corinthians? Vitória do Guarani, empate ou dá Coringão? Para mim, 2-1 Corinthians, tá certo? Você que está em casa, vota no site gazetesportiva.com, hashtag Gazeta Esportiva nas nossas redes sociais, no Twitter, para a gente colocar aqui no programa o seu comentário. E manda um WhatsApp, 99479-1633, 11-99479-1633, com o seu palpite. Vamos lá, Chicão, com você. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que o Corinthians tem tudo para ganhar o jogo. Tem tudo para ganhar o jogo se souber jogar o jogo. Né? Precisa saber jogar o jogo. Um pouco de cautela, mas nem tanto. Mas o Guarani, aproveitar que eles estão em casa, né? Eles vão querer ganhar o jogo na correria e na força. E o Corinthians pode tentar ludibriar esse jogo deles com bastante toque de bola. Passe, né? O passe tem que ser certo hoje. Hoje o Corinthians tem que acertar passe. Não pode errar passe. Tem que acertar passe o Corinthians hoje. Isso. Que se acertar passe, é meio caminho andado para ganhar desses caras. E aí, Celso? O Corinthians tem tido um comportamento bom em casa. Fora de casa, contra o Mirassol, teve 20 minutos bons, depois quase perdeu o jogo. Contra a Ponte Preta, acabou perdendo o jogo em 2 falhas em saída de bola, apesar de ter feito um bom segundo tempo. Não sei, eu estou na dúvida entre um placar que você ama, que é o empate, você não vai ter coragem, né, de falar isso. Que é o empate. Mas enfim, vamos lá, vai. Eu vou. Não fala. Deixa no empate, Celso. Deixa no empate. 1-1. Tá bom, beleza. Assim sim, assim vai dar Corinthians. A Michele falou 2-1. É, 2-1, Chico. E eu falei 7-0. 7-0, Chicão. E aí, Luizão, pra você, qual que é o palpite do jogo dessa noite? Olha, é um jogo, não vai pensar que seja fácil, porque você jogar fora em Libertadores é muito complicado. Depende se você tem jogador expulso ou não. O Corinthians tem tudo para ganhar o jogo, né? Acho que tem a obrigação de ganhar, né? Mesmo jogando fora. Eu acho que dá Corinthians 3-1. Boa! Celso, você queria fazer pergunta para o Luizão? Queria sim, Luizão. Aliás, quanto tempo que eu não falo contigo, né? Velhos tempos. Luizão, antes do jogo Corinthians e Guarani, o Guarani e Corinthians, tudo jóia. Eu queria ouvir de você, qual foi o jogo mais marcante na sua carreira pela Libertadores América? Olha que você já jogou por vários clubes na Libertadores América. Caiu aqui o retorno do Luizão. Ô Luizão, ele perguntou para você qual foi o jogo mais marcante seu na Libertadores da América. Poxa, foram tantos, né? Foram tantos jogos aí. Teve os jogos das finais, né? Pelo Vasco e pelo São Paulo.
o jogo aqui também, Corinthians e Rosário Central, né? Que eu fiz 2 gols, depois eu bati o pênalti, eu fiz 2 gols lá e fiz 2 gols aqui. Foram vários jogos, né? Eu fiz muitos gols na Libertadores, mas não sei te dizer qual é o jogo assim mais marcante, né? Lógico que esse jogo que eu fiz com o São Paulo assim, foi muito emocionante na final da Libertadores contra o Atlético Paranaense, né? O jogo contra o Palmeiras também, que eu fiz os 2 gols, infelizmente nós perdemos nos pênaltis, né, pelo Corinthians. Foram. Não é à toa que eu sou o maior artilheiro de Libertadores, né? Tem muitos gols aí, né, Chico? É difícil dizer um só. É verdade isso, Luizão. Aliás, a gente tem aqui, são 29 gols do Luizão, se eu não me engano, pela Libertadores. É o maior artilheiro brasileiro. Maior artilheiro brasileiro na Libertadores, são 15 gols pelo Corinthians, não é isso? Olha só. 8 gols. Olha lá, Celso, me ajuda. 8 gols pelo Vasco, 5 pelo São Paulo e 1 pelo Grêmio. Olha. E a gente tá falando de 29 gols em 42 jogos. Então dá quase média de 1 gol por jogo. Que monstro, Luizão! Luizão sensacional. Bom, daqui a pouquinho a gente volta para falar com o Luizão. Agora a gente volta a manter contato com o Luizão, o artilheiro brasileiro na Libertadores. Chico Lang, você tem pergunta para o Luizão, não é mesmo? Eu tenho uma pergunta para perguntar para ele, que é o seguinte: como é que é enfrentar os zagueiros sul-americanos na Libertadores? Tem algum segredo ou não? Boa tarde, Luizão, meu querido. Saudade de você. Precisamos tomar uma água mineral junto. Fala, Chico. Também, Chico. Vamos embora. Então, calo hoje, Chico. Chico, eu gostava de jogar muito Libertadores. Eu acho que enfrentar o zagueiro sul-americano a hora que ele te der a primeira, você já dá a segunda e a terceira de uma vez só e vai pro jogo, entendeu? Eu fazia isso. Se ele batesse em mim, eu ia bater. Se fosse leal, era leal. Agora não ter medo, é ir pro choque, né, cara? E ser malandro, ser esperto, né? Que eles provocam muito para você não ser expulso. Agora, Luizão, você citou de um jogo que você participou nas oitavas de final da Libertadores de 2000 contra o Rosário Central. Naquela época não tinha o critério do gol marcado fora. Mas você chegaram a estar perdendo por 3-0, o Corinthians diminuiu para 3-2 e fez a diferença depois aqui nos pênaltis, fazendo 3-2 e ganhando nos pênaltis. Esse jogo do Corinthians, como tem esse critério do gol fora, mesmo que eventualmente perca o jogo, se fizer um golzinho, já também resolve a parada, porque daqui basta uma vitória simples, né? Um jogo como esse, se você empata de 1-1, né, ou ganha de 1-0, não é um mau resultado, né? Porque o Corinthians joga dentro da sua casa, a torcida está empolgada, o Corinthians está jogando bem dentro de casa. Então, o importante é você não tomar mais que um gol, né? Perder tipo 2-0, aí complica bastante. Mas a competição você tem que jogar com inteligência, né? O gol fora vale muito, né? Se você faz um gol, a classificação em casa é praticamente garantida. Até viu, Chico, antes aqui, porque o que aconteceu em 2015, o Corinthians tinha aquele timaço que foi campeão brasileiro com sobras. O que aconteceu foi justamente isso, 2 falhas individuais, uma do Cássio, inclusive, brilhante, lá no Paraguai, perdeu por 2-0 e aqui acabou perdendo o jogo. Mas faça lá a sua pergunta para o Luizão, Chico. Então, Luizão, o que eu quero saber é o seguinte: se o estilo de jogo do Thiago Nunes te agrada, esse estilo de jogo de saída de bola de trás, toque de bola desde o goleiro, passando pelos zagueiros, passando pelo meio campo, se isso aí te agrada ou você gosta daquele futebol raiz, que o goleiro batia o tiro de meta e ia parar no seu pé? Ô Chico, enquanto tá ganhando, tudo é bonito, né? Você sabe como é que é o Corinthians, né? Se um goleiro erra uma saída de bola e perde uma classificação dentro do seu estádio, a torcida invade tudo, entendeu? É complicado, cada um tem seu estilo de jogo. Ele venceu no Atlético Paranaense assim, ele está tentando fazer isso no Corinthians, mas a gente sabe que o Corinthians o céu e o inferno é muito próximo, né? Ô Luizão, deixa eu perguntar uma coisa. Você é bicampeão da Libertadores pelo Vasco em 98, pelo São Paulo em 2005. O que essa competição tem de tão diferente em relação às outras? Eu cheguei em 2 semifinais também, né? Com o Grêmio e com o Corinthians, né?
O que ela tem de diferente é porque é uma competição que o brasileiro aprendeu a gostar, né? O meu estilo de jogo era muito parecido, né, com a competição. O torcedor, as duas que eu ganhei, uma com o Vasco e com o São Paulo, os outros times chegavam no estádio já tremiam, entendeu? Quando o Corinthians foi campeão em 2012, antes eu tinha falado com o Andrés, falei, Andrés, a gente não ganha a Libertadores, que começa a jogar no Pacaembu, depois vai para o Morumbi. Se continuasse jogando sempre no Pacaembu, era muito difícil. Tinha ganhado bem antes. Tá certo, Luizão. Agora, Luizão, para a gente falar ainda sobre esse jogo Guarani e Corinthians, você, por exemplo, se fosse o técnico, tem uma preocupação muito grande, porque é uma decisão com apenas 4 jogos oficiais na temporada. Então, o que você recomendaria? Partir para, como o Corinthians tem feito, com a posse de bola, atacando desde o começo, ou de repente, por ser um jogo de fora, um jogo eliminatório, tomar um pouquinho mais de cuidado e esperar um pouco mais o Guarani? Eu esperaria os 15, 20 primeiros minutos, né? Para tentar segurar ali o 0-0. Aí depois vai com a malandragem, tocando a bola, né? E pro próximo jogo o Corinthians vai ter jogado mais, vai estar mais em forma. Eu seguraria um pouco, não ia muito para cima não. Beleza, vamos ver, né? Posse de bola. Fala, claro. Chicão. Eu queria saber o seguinte, o Corinthians hoje não tem nomes, não tem craques, né? Como no seu tempo tinha, né? Não tem o Luizão no Corinthians. Não tem Luizão, não tem Adilson, não tem Rincon, não tem Vampeta, né? Que eram craques. Ricardinho, Marcelinho. Né? Ricardinho, Marcelinho, Carioca. Hoje em dia você não tem nenhum. Então, é verdade que o grande ídolo da torcida é o goleiro, que é o Cássio, né? Como é que você vê essa diferença? Esse Corinthians pode dar certo no seu entender? Ô Chico, aquela época o Corinthians tinha um grande time e os outros times também tinham, né? Hoje você pega o grande time que a América tem, é o Flamengo que ganhou, né? A Libertadores, que também, o River que desfez de alguns jogadores, mas não tem também times assim à altura, né? Como tinha na nossa época, né? E essa competição depois, se você conseguir engrenar nela, sabe assim, pegar confiança, é uma competição que uma equipe como o Corinthians pode chegar. Tem a sua torcida, que eu acho que é o maior jogador, é a torcida, né? Que sempre foi, não é de agora. Pode chegar, mas é difícil, mas nada é impossível. Beleza, agora é o seguinte, Luizão, a gente vai acompanhar junto com você, que está aí na sua casa, como que está a expectativa dos jogadores do Timão para esse duelo de logo mais às 9h30 da noite contra o Guarani do Paraguai. Cássio, Fagner e Gil estiveram em campo naquela eliminação de 2015, quando o Timão acabou derrotado nos 2 jogos contra o Guarani do Paraguai nas oitavas da Liberta. Mas para o elenco atual, reencontrar o algoz de 5 anos atrás parece não ser problema. Acho que faz tempo e os elencos são completamente diferentes. Eu acho que a gente não pode levar isso para dentro de campo. A gente vai ser uma história nova e, se Deus quiser, com um final feliz. Se a equipe de Thiago Nunes vem embalada pela vitória no clássico contra o Santos, o rival desta noite também tem motivos para acreditar na classificação. Terceiro colocado do Campeonato Paraguaio, o Guarani do Paraguai está invicto na temporada de 2020. Em 5 jogos disputados, são 4 vitórias e 1 empate. 9 gols marcados e apenas 1 sofrido. O professor Thiago passou para a gente já tudo sobre o time deles. Não vai ser fácil, o jogo deles é mais de imposição física, então a gente tem que estar bem preparado, bem concentrado. A gente olha assim, está invicto, mas são poucos jogos ainda no ano. Mas é um time que começou muito bem, então a gente tem que respeitar muito, ainda mais jogando na casa deles. Mas a gente vai para lá para tentar a vitória. E para tentar largar na frente, a tendência é que Thiago Nunes coloque em campo a mesma equipe que venceu o Santos no último domingo. Sem Ramiro, que segue no departamento médico, Everaldo e Janderson, que marcaram contra o Peixe, devem ser mantidos pelos lados do ataque. Camacho, que foi substituído com dores no quadril, vai para o jogo normalmente. E a escalação do Timão eu deixo para vocês aí no estúdio, Michele. Como é que vem o Corinthians essa noite?
Bom, Jonas, vamos colocar então, já que você pediu, no nosso campo virtual aqui, a possível escalação do Corinthians. O pedido dele é uma ordem. O pedido do Jonas é uma ordem, pai do Martim. O Thiago Nunes deve colocar o Cássio no gol, Fagner, Pedro Henrique, Gil e Sid Clay na linha defensiva. Aliás, o Cássio, Gil e o Fagner estavam naquela eliminação. Jogo de 2015. Exatamente. São os únicos, né? Para o próprio Guarani. Aí vem Camacho, Cantillo e Luan no meio de campo. E Janderson, Everaldo e Bozelli no ataque. E aí, eu pergunto para o Luizão, que está lá na casa dele, o seguinte: se esse time do Corinthians vai dar conta do time do Guarani do Paraguai, Luizão? O que você acha? Libertadores, como eu falei, é complicado. Eu não sabia nada sobre o time do Guarani, que você falou que tem que estar em 4 jogos com vitórias e um empate, né? Então o time não é bobo. Tem um jogador deles lá, um atacante, muito bom jogador, chama Redes. É muito bom jogador, esse eu conheço. Se você toma um gol rápido, uma bola parada, você tem um jogador expulso, tudo pode acontecer na Libertadores. Você tem que ter a malandragem, não ter ninguém expulso, segurar a bola, se tomar um gol, segurar para não poder tomar outro em seguida. O Corinthians tem condições de ganhar o jogo porque é Corinthians, né? Se impõe, tem que se impor lá, mas tem que ter cautela, né? É um começo de temporada também, agora que eu vi, não é um começo de temporada só para o Corinthians, é um começo de temporada para o Guarani também, né? São para os dois, né? Então, um jogo é difícil, né? O jogo não é no estádio deles, né? O estádio maior também, isso já ajuda o Corinthians. Mas espero que o Corinthians saia com a vitória. Meio do Corinthians, que na verdade é praticamente todo reformado, né? Camacho, Cantillo e Luan, Janderson, Bocelli e Everaldo. Desses jogadores do meio para frente, quem mais te encantou por enquanto até aqui nesses poucos jogos de início de temporada? Nessa temporada o Bozelli, né? Tá fazendo os gols, né? Então eu gostei mais dele, gosto mais dele. Bom, e agora, vocês vão comentar aqui sobre esse... Sim, sobre essa escalação, time, né? O time do Corinthians. Essa escalação o Thiago, não tem o que fazer, né? O Thiago está escalando o que ele tem de melhor. Não pode contar com o Pedrinho, que está na seleção olímpica, não pode contar com o Ramiro, que está machucado, e o Avelar também. Enfim, eu gosto do time. É um time que vem jogando, é um time que contra o Santos, especialmente, por exemplo, produziu 15 minutos fantásticos, um primeiro tempo muito bom. Tem a posse de bola, troca passe, me agrada muito o Cantillo, a visão de jogo dele, cabeça erguida, com passes precisos. O Corinthians acerta muito mais passes do que no ano passado. Agora, precisa tomar um cuidado muito grande com a saída de jogo. A saída de jogo é o que o Corinthians precisa tomar cuidado, porque o Guarani do Paraguai, conhecendo o Corinthians, eu imagino que vai colocar uma marcação adiantada no começo do jogo. Alta. E aí é que o Corinthians vai ter que mostrar que está preciso mesmo no fundamento passe, Chico. Você gostou dessa escalação, Chicão? Olha, eu gostei, mas eu quero ver hoje a prova dos 9, né? Porque eu acho que não vão deixar o Cantillo livre. O Cantillo, sei lá, Cantillo, o nome desse cara. Eu sei que ele hoje é o grande pensador do meu campo do Corinthians, né? Ele acabou jogou uma partida só, uma partida e meia, mas já deu para perceber que ele é o grande pensador. É o cabeça pensante do time. Então vamos ver se o Guarani, os caras do Guarani forem espertos, vão marcar ele, porque é dele que saem as principais jogadas. Principalmente aquele primeiro gol que nós vimos, né, que ele virou para o Fagner, e o Fagner cruzou para o Everaldo marcar. Quer dizer, aquela esticada que ele deu umas três vezes esticadas, e saiu um gol. Quer dizer, se o aproveitamento for esse, né, tá ótimo. Né? E Bi, só rapidinho, e esse Corinthians é um Corinthians que propõe o jogo, mas tem uma herança do Carille no setor defensivo. Ainda bem, né? Quando não tem a posse de bola, o time se remonta em 2 linhas de 4, com o Bocelli e o Luan um pouco mais à frente, se fecha direitinho. Mas uma coisinha só, rapidinho, eu tenho medo hoje do jogo aéreo do Corinthians. Isso... Porque o jogo aéreo do Corinthians não está bom. Você pega o Gil,
E o Pedro Henrique não está acompanhando no jogo aéreo, hein? A bola no chão até que ele vai bem. Mas no jogo aéreo ele está indo mal, viu, Mi? Nesse ponto faz falta o Ralf, que era bom nisso. Bom, mandaram embora. É o seguinte, a gente vai agradecer a participação do Luizão hoje aqui no Gazeta Esportiva. Muito obrigada, viu, Luizão? Muito bom ter você, um craque aqui no nosso programa. Mas eu termino com uma pergunta. Luizão, é mais difícil jogar com o paraguaio, com o uruguaio, com o chileno ou com o argentino na Libertadores? Um abraço a todos, é um prazer falar com vocês. A Argentina é duro, é mais difícil. Argentino, tá argentino, vendo, claro. Argentino. Argentino, sempre. Eu também, Luizão. Você não sabe o que aqui. eu passo aqui com o argentino todo dia do meu lado, meu amigo. É a cruz que eu carrego. Isso é lenda que eu sou argentino, tá? Grande abraço pra você, Luizão. Foi uma honra ter você com a gente. E fica o convite pra você vir pro Mesa Redonda também, né? Depois do Mesa Redonda aí toma uma água mineral também lá no Alfama de sempre. Obrigada, José Paz. Luizão, quero te dar um grande abraço. Estou morrendo de saudade de você. Tá, um abraço, fica com Deus aí. E eu estou morrendo de saudade de você, viu, Luizão? Você é amigo de velhos tempos, de longos papos, né? E longas aventuras também. Grande abraço. Muito bom. Obrigada, José Paz. Obrigada, Luizão. Um beijo para vocês.